A paz do Senhor, você está no canal EBD Online da IEADALP, canal de bênção para a Escola Bíblica Dominical e para você também. Nós queremos agradecer ao nosso pastor presidente Roberto José dos Santos, também agradecer ao nosso pastor coordenador da área Paulo Fernando e não podemos deixar de agradecer ao nosso pastor Renato Torres, que é o superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais, por estarmos aqui mais uma vez. Queremos trazer uma saudação especial para você que faz a classe dos juvenis em todas as escolas dominicais. Nós estaremos, nesta oportunidade, trazendo a lição de número 9 do tema da capa, do título da capa, Queda e Redenção, do pastor Reinaldo Odilon. A nossa lição tem como título O Sacrifício do Redentor. O comentarista da lição, ele estabeleceu 3 objetivos específicos para esta lição. Primeiro, descrever os fatos que antecederam a morte de Jesus no Calvário. Segundo, de expor as implicações do sacrifício do Redentor na cruz. E terceiro, de conscientizar de que a cruz de Cristo não foi uma derrota, mas uma estrondosa vitória sobre o império do mal. A leitura bíblica em classe, o nosso comentarista extraiu do Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versos de 14 ao 22, e nós vamos ler na íntegra. Se você que está aí na sua casa, no sofá da sua casa, no seu carro, onde você estiver e puder compartilhar conosco, abra a sua Bíblia também. Se não, nos escute no nome de Jesus. Lucas, capítulo 22, verso 14 a 22, diz assim a palavra de Deus. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E o versículo 22. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Diga amém. O comentarista da lição, ele, na sua introdução, ele diz que o sacrifício do Calvário foi o ponto alto da história da humanidade. O nascer da salvação. Relevante como o amor e único como a vida. Era o fim da estrada do Redentor e o começo da nossa como filhos de Deus. Jesus não tinha essa responsabilidade, poderia ter descido da cruz. Por que não fez? Porque ele nos amou primeiro. Esse é o ápice da nossa lição. O comentarista dividiu a lição em 3 pontos fundamentais. Primeiro, a última noite do Redentor. Segundo, o julgamento. E o terceiro ponto da lição, o sacrifício. No primeiro ponto da lição, a gente percebe lá no capítulos 14, 15, 16, 17 do Evangelho segundo João, que Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos acerca de tudo aquilo que haveria de acontecer. Ele estava dizendo aos seus discípulos que ele estaria sendo dado à morte, mas queria ressuscitar e que ia ser assunto aos céus para depois vir buscar a sua igreja, vir buscar o seu povo, vir buscar os seus discípulos. Dentro dessa introdução e desse comentário de Jesus estava fazendo, ele estava querendo poupar os seus próprios discípulos acerca das coisas que iriam acontecer. E na ceia, nessa última noite, em que Jesus, Lucas vai dizer que eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. Por que Jesus desejou tanto comer com os seus discípulos essa Páscoa? Porque essa Páscoa era um marco, essa Páscoa era uma mudança da aliança que Deus havia feito com os homens lá no princípio. Mas agora ele estava estabelecendo uma aliança diferente.
o cordeiro que simbolizava o sacrifício para a salvação do pecado, para a cura do pecado, para a cobertura do pecado, Jesus se fez cordeiro imaculado para perdão dos pecados de todo aquele que crê. Não só o judeu, mas também o grego, e a nós também, a cada um de nós. Então, ele estava ali sendo substituído pelo próprio cordeiro que era servido na ceia. Por isso que ele diz no versículo 19, e tomando o pão e havendo dado graça, partiu, deu-lhe dizendo, isso é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Ele diz no versículo 17 também, e tomando o cálice, havendo dado graça, diz, tomai e reparti entre vós. Em Mateus, capítulo 26, na instituição da ceia, que é um paralelo do que está em Lucas, ele vai tratar de forma que o sacrifício que ele estava fazendo, o pão que ele estava comendo na ceia, representava o seu próprio corpo que foi imolado na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Então Jesus estava ali instituindo um novo pacto, uma nova aliança com a humanidade, uma nova aliança com o homem, para que todo aquele que crê agora não mais pereça, mas tenha a vida eterna nele, que nos amou primeiro. Então, as últimas emoções de Jesus. Então a gente percebe dentro da lição, do contexto da lição, que Jesus foi traído por Judas, aquele que ele escolheu. Não foi alguém que chegou até Jesus. Judas foi escolhido por Cristo, assim como Pedro também. Judas o vendeu e o traiu com um beijo, indicando aqueles algozes que foram buscar a Jesus quando ele estava orando lá no Getsêmani. E Pedro, que havia dito que não negaria de jeito nenhum, que se possível iria até a morte com ele, foi aquele que, antes do galo cantar, 3 vezes ele negou a Jesus. Quando Jesus foi preso e foi levado para a companhia dos sacerdotes, o sumo sacerdote, na casa do sumo sacerdote, depois lá para o Sinédrio, a Bíblia enfatiza que fizeram uma fogueira ali, porque era noite, era frio, e Pedro também estava ali se aquecendo quando chega alguém e diz, e esse é um dos dele. E Pedro nega. Depois chega alguém e diz, eu conheço esse rapaz, esse camarada era dos de Jesus. E ele nega também, e nega a 3ª vez. Neste momento, Jesus olha para Pedro, né? E acredito que Pedro, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Pedro deve ter olhado para Jesus também, e seu semblante caiu, e a Bíblia diz que ele foi para casa decepcionado com o que havia feito. Mas Jesus já havia dito que ele o iria negar. Então a negação de Pedro foi algo terrível, né? Na vida do próprio Pedro, não só de Jesus, porque Jesus sabia. O segundo ponto da lição vai falar do julgamento. O julgamento que foi um julgamento sem defesa. Jesus foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio foi julgado pelos sacerdotes sem ter direito a uma defesa, sem ter direito a um advogado, sem poder se defender. E as únicas palavras que Jesus disse, quando lhe perguntaram, tu és o Cristo? E ele disse, tu o dizes. Foi somente isso que Jesus havia dito. E eles tomaram isso como sendo a sentença de que Jesus havia dito que ele era o rei dos judeus, que ele era o próprio Deus. Não podiam fazer nada com relação à questão de Jesus, não podiam prender Jesus, não podiam tomar nenhuma decisão com Jesus, porque era necessário levar a corte romana, que era quem dominava naquela época em Jerusalém, em Israel. E foi levado a Pilatos. E Pilatos, numa situação difícil, mas se negou a assumir a responsabilidade como o governador, né, e como aquele que iria, como promotor no lugar do juiz, tomar a decisão, como promotor e como juiz, tomar a decisão de soltar Jesus ou não. A Bíblia relata nos evangelhos sinóticos de que Pilatos não encontrou nada em Jesus que pudesse ser condenado. E ele pergunta para Jesus, você é o rei dos judeus? E Jesus disse, tu o dizes. A mesma resposta que ele deu aos sacerdotes, ele estava dizendo ali a Pilatos. Isso foi um paradoxo para Pilatos, que certamente estava acostumado a muitos julgamentos, onde
o indivíduo, o réu que estava ali, certamente procurava uma defesa, se explicar acerca da sua situação, expor, chorar, às vezes espernear por uma questão de se defender. Mas ele olhava para Jesus, Jesus não estava desesperado, Jesus estava tranquilo, Jesus estava seguindo a missão que havia sido feita, a missão que havia sido prometida lá desde do Éden, quando Deus fez a promessa ao próprio Adão. E esta promessa, essa missão de Jesus estava se cumprindo ali. Ele sabia disso. Quando lá no Getsêmani, depois da ceia, que ele foi orar, que a Bíblia diz que ele, orando ao Pai, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele disse: o espírito está pronto, verdadeiramente o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não estava falando da sua fraqueza física, porque entendemos que muitos mártires da igreja até sofreram mais do que o próprio Jesus, né? A gente conhece relatos de mártires que sofreram de uma forma tão brutal, jogado em bacia de óleo quente, alguns foram retalhados em cortes muito leves, superficiais, e colocado numa fornalha, mas numa fornalha fria, numa fornalha morna, onde o indivíduo ia morrendo ali aos poucos. Jesus estava falando de carregar os meus e os seus pecados, os pecados de toda a humanidade. Por isso que Jesus temeu, por isso que ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas voltando lá para a questão do julgamento, Pilatos simplesmente não vê motivo para condenar Jesus, e a sua mulher manda um recado para ele dizendo que ele não se envolva com esse negócio é com os judeus, deixa que ele resolva. E ali Pilatos, num símbolo de quem não tem nada a ver com aquela história, mas tinha, porque ele tinha o poder de dizer sim ou dizer não, mas já estava escrito que Jesus ia morrer na cruz por causa do meu e por causa dos seus pecados. E ele foi condenado. Os algozes mata Jesus e crucificam, e Jesus foi levado. Era de manhã, uma manhã sombria. Jesus foi colocado no madeiro e foi levantado entre o céu e a terra. Haviam 2 malfeitores que estavam do seu lado. A Bíblia não diz o que eles haviam feito, mas se eram dignos de morte e de cruz, não eram boas pessoas. Estavam do lado de Jesus, porque estava escrito que ele iria ser morto ao lado dos malfeitores. E lá na cruz, um daqueles que está do lado de Jesus compreende que Jesus, se tivesse de fato poder para livrar, ele podia livrar. Ele não estava enxergando um Jesus espiritual, ele estava julgando pela capacidade de que Jesus havia feito tantos milagres. Ora, se tu fizesse tanto milagre, se tu és o Cristo mesmo, se tu és Deus, se tu és o Rei, por que não salva a ti mesmo? E salva a nós também. Né? Então isso era uma atitude egoísta, inclusive, porque ele não estava pensando em Jesus, ele estava pensando em descer daquela cruz. Mas aquele homem que estava à direita, ele disse: por que você está dizendo isso? Ele não tem motivo nenhum para estar nesta cruz. Eu e você, nós temos, porque praticamos coisas erradas. Mas ele não tem motivo para estar aqui. Pelo menos teme a Deus. E ele, olhando para Jesus, acredito que com muita dificuldade, porque Jesus no meio, um de um lado, outro do outro, difícil seria para alguém se voltar e falar com o outro. Mas há o relato da Bíblia que diz que ele, olhando para Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Talvez nesse momento Jesus tenha levantado os olhos e olhado para aquele homem e lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era a hora 9. Desde as 9 horas da manhã até as 3 da tarde, Jesus estava ali na cruz, pendurado, padecendo pelo meu e pelo seu pecado. Quando é necessário que apenas nós demos um voto de confiança e crer naquele que nos salvou.
Lucas capítulo 23, versículo 46 diz assim: E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Estava consumado, lá na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus em prol da humanidade, em prol para a salvação dos meus e dos seus pecados. Carta de Paulo a Romanos, capítulo 8, e o verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Ainda em Romanos, capítulo 5, ele diz que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Que Deus continue lhe abençoando, lhe ajudando, dando graça. Ao professor que vai tratar dessa lição com mais evidência, com mais cuidado. Se você puder levar para a sua classe alguns elementos que retornem, que façam menção do sacrifício de Jesus, como cravos, espinhos, uma cruz, o chicote, qualquer elemento que possa lembrar o sacrifício de Jesus. E a sua aula vai ser uma bênção para a glória do nome de Jesus. Queremos agradecer também aos nossos amados irmãos que estão aqui por trás das câmeras, fazendo esse trabalho chegar até você. Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.